Lá na Casa Espírita Francisco de Assis, eu sigo esse livro aqui, Caminho, Verdade e Vida, né? Psicografada pelo Chico, do Espírito Emmanuel, e nós vamos dar continuidade aqui. O tema nosso hoje aqui vai ser Por Cristo. Tem uma coisa que nós sabemos já, o Cristo é por nós, e nós somos pelo Cristo? Será que em 2000 anos do cristianismo nós seguimos o que o Cristo fala? Ouvir, nós já ouvimos há muito tempo. E agora, com o desenvolvimento tecnológico muito grande, né? Cada dia mais as redes sociais falam sobre os ensinamentos do Cristo. Nós sempre estamos ouvindo. Nós espíritas, então, toda hora aparece um recadinho da doutrina espírita no nosso celular, que é muito bom. Mas a pergunta que fica, o Cristo é por nós, nós somos pelo Cristo? Nós temos procurado vivenciar os ensinamentos do Cristo? Nós somos complacentes, nós somos caridosos com nossos irmãos na falha, e nós somos severos conosco? Vamos refletir sobre isso. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre crédito e débito. Kardec, não é aula de matemática não, viu? Mas é um pouquinho por aí. Então nós vamos dar início aí à nossa fala. O apóstolo Paulo, Emmanuel, ele pensou uma frase do apóstolo Paulo a Filemon, ou tem gente que fala Filemon, né? Aqui está como Filemon. E essa frase e se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Essa aqui é uma carta que o apóstolo Paulo escreve a Filemon, apresentando um escravo de Filemon que havia fugido, Onésimo, apresentando ele a Filemon, pedindo para ele libertá-lo, né? E falaram, se ele te deve alguma coisa, você põe isso na minha conta. Né? Vamos fazer uma pequena reflexão sobre isso. Nos olhos do mundo, seria justo apresentar um escravo a seu dono? Seria justo a escravidão? Não seria, né? Mas então por que Paulo teve essa atitude de apresentar Onésimo a Filemon? Porque nós estamos aqui, gente, para viver de acordo com os ensinamentos do Cristo, não de acordo com os ensinamentos do mundo. Por isso que o Cristo falou, eu venci o mundo, eu não venci no mundo. Todos nós que temos alguma diferença com alguém, nós temos que procurar resolver isso na atual encarnação. Senão nós vamos ter que levar isso para outra encarnação. Por isso que o apóstolo Paulo mandou uma carta apresentando Onésimo, você foi convertido ao cristianismo, se você tem consideração pela minha pessoa, estou te mandando Onésimo aí, você pega e reconcilia com ele aí, liberta ele aí e faz ele mais um cristão, que ele aceitou o cristianismo e trabalhem junto nisso aí. Nisso aí, gente, está resolvido o problema. Houve o quê? De uma parte que poderia estar descontente de ter perdido um escravo, o outro que estava tranquilo porque fugiu, mas ele voltando para seu dono e sendo liberto, as duas partes iam se reconciliar. E o que nós precisamos para nós quitarmos as nossas expiações, os nossos débitos passados? A reconciliação. Exatamente isso.
Então, Paulo, mais uma vez, agiu sabiamente. E nós vamos saber disso pouco agora à frente. Enviando Onésimo a Filémon, Paulo, nas suas expressões inspiradas e felizes, recomendava ao amigo lançar-se a seu débito quanto lhe era devido pelo portador. Inspirações felizes. Nós sabemos, gente, que nós somos energia pura. Aquilo que nós pensamos, nós criamos, não é isso? Por que Emmanuel fala nas suas inspirações felizes? Porque o Paulo, ele está numa vibração tal, onde ele é inspirado pelos bons espíritos a tomar esse tipo de decisão. Agora, se nós não estamos numa boa vibração, se nós estamos com pensamentos numa baixa frequência, pensamentos de maledicência, de raiva, de ira, quais são os nossos irmãos que vão se aproximar de nós? Os nossos irmãos menos desenvolvidos. Qual o tipo de pensamento que nós vamos ter? Pensamentos de pouca elevação. Pensamentos baixos. Aí a pessoa fala assim, nada para mim dá certo na vida. Dá tudo errado para mim na vida. Que tipo de pensamento que eu estou tendo? Eu estou ficando muito doente. Que tipo de pensamento que eu estou tendo? A ciência já prova isso. Que a nossa mente, ela é geradora do amor, da caridade. E isso nos leva à saúde. E também se nós deixarmos levar pela raiva, pelo ódio, isso aí vai acarretar uma doença, né? A doença começa, a doutrina espírita nos ensina, a doença começa lá no espírito e vem para a carne. Então, a importância de nós sempre estarmos vibrando positivamente, porque desta forma, praticando o amor, a caridade, quais os espíritos que vão nos amparar? Os bons espíritos. E não tem jeito de ser de outra forma, gente. Isso é quase uma matemática. Não tem jeito de você praticar o mal, de você fazer o mal e querer que os bons espíritos estejam ao seu lado, nem vice-versa. Isso é quase uma matemática, né, gente? Não tem jeito, né? Então nós somos aquilo que nós vibramos, aquilo que nós pensamos. E muitas vezes nós não conseguimos se desvencilhar desses maus pensamentos. Se a gente não orar, não vigiar, quantas vezes eu já me peguei e falei, olha, mas eu estou pensando isso por quê? Isso não é salutar, isso não vai me fazer bem, e eu estou pensando. Eu estou revirando aquilo, né? Por isso que o Cristo nos advertiu há mais de 2000 anos atrás, vigiai-vos e orai. Se toda vez que nós formos falar, agir, nós pensarmos um pouquinho mais como nosso irmão vai receber aquela nossa palavra, aquela nossa colocação, nós teremos mais condições de acertar. E toda vez que nós agimos por ímpeto, impensado, pode ter certeza que nós teremos mais condição de errar. Vamos dar continuidade. Em cada novo dia, passamos a ser maiores devedores do Cristo. Se tudo nos corre dificilmente, é de Jesus que nos chegam as providências justas. Se tudo desenvolve retamente, é por seu amor que utilizamos as dádivas da vida e é em seu nome que distribuímos esperanças e consolações. Erros e acertos. Gente, vamos fazer um pequeno estudo aqui. Primeiro, Deus. Está lá no artigo, está lá no número 78. Deus nos criou em determinada época. Não se sabe, os espíritos não sabiam. Não sabem informar lá no livro dos espíritos.
Mas está lá, foi criado, na pergunta 78. Mas Deus nos criou por amor. Então, quem é o maior credor nosso? É Deus. É Deus. Deus é amor. Deus fez tudo por amor. Deus fez a lei do universo imutável, né? Nada é derrogado. Mas nós temos que tomar cuidado, porque uma coisa parece com a outra. As leis do universo, tudo que ele criou é inderrogável. A nossa criação é inderrogável. Mas o tratamento conosco é por amor. E principalmente por caridade. Porque se fosse por justiça, se não fosse por caridade, por misericórdia, nós estaríamos naquela linguagem lascado. Gente, nós no mundo de provas e expiações, nós somos muito imperfeitos ainda. Nós erramos demais. Mas nós erramos porque nós queremos? Muitas vezes não. Lógico que tem aqueles nossos irmãos ainda devotados ao mal, né? Que praticam o mal querendo o mal. Às vezes até faz uma oração para dar certo um roubo, um assalto, né? Se Deus quiser vai dar certo, né? Absurdo isso, né? Mas a maioria de nós erra por ignorância. Ignorância no sentido de falta de conhecimento. Mas Deus é todo esse amor. Depois de Deus vem o nosso governador do orbe, o Cristo, né? O Cristo está aqui há 4,5 bilhão de anos, desde quando a Terra foi criada, né? Nós também, igual eu falo nesse slide, nós somos devedores do Cristo, muito devedores do Cristo, né? E quando nós vamos parar de dever o Cristo? Quando nós desenvolvermos a tal ponto de não precisarmos estar mais nesse orbe, nós formos para outro Cristo que será o governador do outro orbe. Mas enquanto isso nós somos devedores do Cristo. E aí vem vindo os espíritos puros, os espíritos bons, nós somos devedores desse povo por quê? Porque Deus, que é onipresente, onipotente, onisciente, ele vai delegando para cada um desses que vai estando abaixo, cumprir o que ele criou. E um espírito, ele não vai se elevar se ele não ajudar quem está embaixo dele. E assim sucessivamente. Eu costumo brincar nas palestras que eu falo, ninguém solta da mão de ninguém. Porque se soltar, não há crescimento. E é aí que entram os nossos débitos para com a espiritualidade. E como que nós vamos pagar esses débitos? Através do nosso melhoramento, da nossa reforma íntima, do nosso esforço de cada dia, né? E nós vamos nos desenvolvendo ao ponto, a espiritualidade, ela não nos impõe nada. À medida que nós vamos desenvolvendo, nós vamos vendo a necessidade de nós praticarmos o bem, tanto encarnado quanto desencarnado. Desencarnado mais ainda, porque a gente sente a felicidade de quem está na frente da gente, a gente tem a vontade de crescer mais ainda. Mas à medida que nós vamos desenvolvendo aqui, a gente tem a necessidade de praticar o bem. E a gente chega à conclusão, nós espíritas então, que é só a partir do bem, da caridade, do amor, que nós podemos crescer, que nós podemos melhorar. Não tem outra forma, né? A ciência está provando até, através do hormônio, ocitocina, né? Que toda vez que você pratica um bem, você sente uma felicidade tremenda, né? Isso é tudo criação universal de Deus. É a ciência comprovando aquilo que Deus fez. A religião e a ciência passando a trabalhar de mãos dadas. E quando nós falamos em nome do Cristo, é dádiva do Cristo. Por que dádiva do Cristo? Porque nós falamos daquilo que Ele nos ensinou e daquilo que a doutrina espírita nos ensina. Infelizmente, nós ainda não conseguimos vivenciar isso. Nós estamos passando para frente, mas nós temos que falar, nós temos que procurar fazer até se tornar um hábito. Até chegar ao ponto de eu fazer o bem, de eu praticar a caridade,
ser uma coisa normal, né? Uma vez perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá, né, como é que ela podia receber aquele povo tudo drogado, bêbado lá, caído na rua, levado para tratar lá nos locais lá. Ela falou assim: ué, para mim é normal, para mim levar é normal. Eu não sei como é que vocês não conseguem fazer isso, né? Olha como é que está o desenvolvimento dela e do pessoal que fez essa pergunta para ela. Para ela era normal isso, ela não entendia por que eles não faziam. E nós, gente? E nós, espíritas? Como é que nós temos agido? Nós temos procurado a praticar esse bem, essa caridade? Nós somos prontos quando nós somos chamados, né? Porque todo dia a espiritualidade nos chama a melhorar um pouquinho. Ah, para você fazer uma coisinha aqui. Ah, não, para mim não dá. A espiritualidade vai e chama outra. Você perdeu uma oportunidade, né? A espiritualidade nos chama para trabalhar aqui na casa espírita, aí chama fulano aqui, ó, fazer uma palestra. Ah, não dou conta ainda não, né? Mas vou estudar, eu vou dar. Você não pode falar que não vai. Ou não dou conta não, vou fazer um curso de passe, né? Ah não, vou ajudar aqui no final de semana, vou limpar a casa aqui, mas eu vou fazer minha parte. O Cristo, ele trabalhou o tempo todo que ele teve aqui. Hora nenhuma ele ficou parado. Meu pai trabalha até hoje. Meu pai obra até hoje. E eu também. Nós, meus irmãos, nós não podemos sair da luta. A cada dia nós temos que procurar ser melhor. E vigiar. Ah, tá chamando? Tá chamando é porque você dá conta. Tá precisando de você? É porque você pode fazer. Mas você tem um livre-arbítrio para não ir. Só que você está adiando uma oportunidade de melhoramento. E como é bom, gente, a gente ser bom para o outro. E como é bom. E como é bom a gente aprender isso na doutrina espírita. Que nós só vamos melhorar à medida que nós não soltarmos a mão do outro. Antigamente, nós não só soltávamos, não, nós empurrava também. Empurrava. Se fosse um lago, então, a gente afogava o cara. Né? O que é? O egoísmo, falando muito alto em nós. O orgulho, a vaidade. Todos nós precisamos de muito pouco. Mas a vaidade nos mata vivo. Né? Infelizmente. Então, gente, vamos lembrar disso. Né? Nós falamos em nome do Cristo, mas nós temos que procurar agir em nome do Cristo. Né? Porque vai chegar um tempo que, assim como Cristo é com Deus, nós seremos com Cristo. E um pouquinho mais, alguns milhões, bilhões de anos, nós seremos com Deus. Não tem jeito de ser diferente. É a evolução. Nós querendo ou não, um dia nós vamos nos tornar espíritos puros. Não tem jeito. Se você for atrasando mais, porque nós progredimos em família, se você for atrasando mais, o pessoal da sua família vai te esperando um pouquinho, mas alguém lá no plano espiritual vai falar, ó, nós vamos ter que dar uma apertadinha para esse nosso irmão elevar um pouquinho. Vai sofrer um pouquinho mais. Ou seja, em outras palavras, se você não vir pelo amor, você vai vir pela dor. Né? Então procuremos ir pelo amor, pela iniciativa, do que ir pela dor. Né? Não estou falando que a dor seja ruim não, gente. A dor muitas vezes é um remédio. Nós espíritas sabemos muito bem disso. Porque nós temos muitas coisas para expiar. Muitas coisas para expiar. Mas a espiritualidade, o Cristo, Deus, nos cobra o mínimo possível para o nosso aprendizado. Isso é misericórdia. Isso não é justiça divina. Porque se fosse justiça, nós estaria lascado, né? Vamos dizer. Afeiçoemos a exortação às nossas necessidades próprias. Gente,
nós temos que entender que ser credor e devedor é a coisa mais normal do mundo. As nossas necessidades, a gente tem que ver que a gente tem necessidades básicas, né? Mas nós temos que entender também que tem coisas que não são necessidades básicas de cada um. Nós temos que nos adaptar, né? E à medida que nós fazemos o certo, que nós procuramos melhorar, que nós ajudamos o nosso irmão, o que acontece? Nós começamos a pagar com Cristo a dádiva que Ele nos deu, que é podermos encarnarmos nesse orbe para nos desenvolver. É uma dádiva. A partir do momento que nós começamos a fazer o correto, nós vamos pagando, né? Porque o Cristo, ele não tinha obrigação nenhuma como espírito puro de descer aqui nesse orbe. Ele desceu por amor. Então nós temos uma dívida muito grande com o Cristo, né? E nós temos essa necessidade de ir pagando aos poucos essa nossa dívida. Então as nossas necessidades, ela tem que ser de forma simples. Tudo que é simples sai da melhor maneira possível, né? E quando nós chamamos a espiritualidade para estar conosco, então, é ótimo. E num mundo material igual à Terra, grosso, nós temos a mania, nós ainda não aprendemos a chamar a espiritualidade para estar conosco. Nós queremos resolver os problemas, nós queremos resolver as coisas pela nossa própria vaidade, pelo nosso próprio orgulho. Quantas vezes que nós deixamos de estar conectado com o alto, né? Porque nós esquecemos de fazer isso. Nós saímos para fazer uma viagem, às vezes nós nem conversamos com o Senhor. Senhor, me dê serenidade para que eu vá com segurança. Não estou pedindo para o Senhor me livrar de um acidente, não. Mas me dê serenidade para mim ir bem, voltar bem, né? Senhor, eu estou com um problema aqui em casa, aqui. Dá uma luz aí, pede para a espiritualidade me ajudar aí para mim resolver isso. Estou com uma doença na família. Permita que os médicos espirituais estejam conosco, nos ajudando a isso. Quanto de nós faz isso, gente? A gente quer resolver por nós. Não, quanto que custa a operação tal? Não. Como é que vai fazer? Que médico? O médico é bom? Não é bom? Mas a gente esquece. Às vezes a gente cai naquele automatismo. Não, se Deus quiser vai dar certo. Gente, a gente ora muito pouco. A gente se liga à espiritualidade muito pouco. Aí essa juventude, as pessoas falam assim, ó, eu sinto um vazio muito grande dentro de mim. Mas sente mesmo, gente. Nós não conversamos com o Criador e essa paz só vem do Cristo, só vem de Deus e dos nossos atos. Estamos empenhados à sua inesgotável misericórdia. É isso que eu falo, já adiantei, né? Deus governa esse orbe pela misericórdia, e não pela justiça, gente. Eu já adiantei, né? Porque se fosse pela justiça, seria bem mais difícil, né? A misericórdia de Deus é eterna. Tem uma frase do Chico que fala que quando uma expiação vai chegar para a gente, né, uma prova grande, se a espiritualidade nos acha trabalhando, isso aí é remido, isso aí é adiado por muito tempo, né, quando nós estamos praticando bem, quando nós estamos fazendo certo. E não é fácil, viu, meus irmãos espíritos? Não é fácil. O mundo material nos limita muito, né? Nós somos todo dia assediados a coisas desnecessárias, vaidades, orgulho, né? Muitas vezes aquele nosso irmão nos passa nas ruas, nos fala alguma coisa e a gente acha que a gente já superou aquilo, de repente você vê que você está dando uma mal resposta. Às vezes dentro de casa, né? Um filho, um irmão, né? Que seja,
né? Às vezes a hora que a gente se vê, a gente já caiu no mesmo erro, né? Vai acontecer? Vai acontecer. Mas nós temos que recomeçar. Recomeçar sempre. Porque a misericórdia de Deus é imensurável. A misericórdia do Cristo é imensurável. E nós não podemos nos prender ao passado, né? O passado, ele só serve para nós irmos tirar uma lição dele. Quantas pessoas que nós conhecemos aí que fica deprimido, fica remoendo o passado. Remoendo o passado. E isso não deve acontecer conosco. Nós temos que tocar em frente. Mesmo quando nós formos desencarnados, e os desencarnados aqui presentes, né, que estão assistindo, nós vamos descobrir, o dia que nós chegarmos lá em cima, que nós erramos muito. Não pode ficar deprimido, tem que tocar para frente. Oh, errei, não. O que eu posso fazer para mudar isso? Né? Aí mesmo lá no plano espiritual, eles vão dar muito trabalho para minha esposa lá como psicóloga. Né? Vai ter que atender muita gente lá. Né? Mas é isso. Nós temos que saber que a misericórdia de Deus é imensurável. Que nós sempre vamos poder recomeçar. Mas nós sempre temos que procurar progredir. Porque quanto mais nós progredirmos, melhores nós seremos, nós nos tornaremos pessoas melhores, espíritos melhores quando desencarnados. Somos dele e nessa circunstância reside o nosso título mais alto. Senhor, o Pai deu a Jesus todas nós, essas ovelhas. Ele falou, nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Porque o Cristo é de um amor imensurável. Nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Porque o tempo para Deus, para Jesus, não tem razão de ser. O tempo existe para nós. Se nós progredirmos daqui 1 bilhão de anos, ele já é espírito puro. E ele não está suscetível a esse, eu vou ficar com raiva dele. Não fez o certo. Vou aplaudir ele que ele fez. Não tem esse tipo de sentimento. Ele entende o momento de cada um. Só tem misericórdia. Mas é lógico que os nossos irmãos, né, anjos da guarda, ficam contentes quando a gente faz as coisas erradas, né? As coisas certas, né? Porque o nosso anjo da guarda não é um espírito puro ainda. Então nós devemos estar em comunhão com o espírito, com o nosso anjo da guarda, justamente para ele nos ajudar nesse desenvolvimento. Mas nós somos todos do Cristo, gente. E nós temos que entender que nós temos esse débito para com ele, né? E ele tem esse crédito para conosco, né? E nós vamos pagando toda vez que nós nos tornamos pessoas melhores. Tô acabando, hein, gente? É quanto tempo, Kardec? Geralmente a gente fala 50 minutos. Tá, porque eu esqueci de perguntar, você me desculpa, viu? Por que então o pessimismo e o desespero quando a calúnia ou a ingratidão nos ataquem de rijo, trazendo-nos a possibilidade de mais vasta ascensão? Se estamos totalmente empenhados ao amor infinito do Mestre, não será razoável compreendermos pelo menos alguma particularidade de nossa divina imensa, dispondo-nos a aceitar pequenina parcela de sofrimento em memória de seu nome, junto de nossos irmãos da terra, que são seus tutelados igualmente? Gente, a abnegação, a indulgência é de suma importância nisso aí, nessa passagem. Às vezes nós temos uma pequena contrariedade com nossos irmãos aí, a gente fala, fulano, gosto tanto dele, ele errou comigo, ele está me devendo, não esperava isso dele.
Gente, a partir do momento que nós não esperamos isso de alguém, você fez uma troca com ele. Você fez alguma coisa, se você não estava esperando, se você está esperando alguma coisa dele, é uma troca. Isso não é caridade, né? Então, a pessoa nunca nos decepciona. Se ela nos decepcionou, você não pode esperar das pessoas. A partir do momento que você espera, você está esperando uma troca. Não tem caridade nisso, não. Mas se a pessoa errou conosco, se a pessoa tem um débito para conosco, né, nós temos que pensar que nós temos um débito para com Cristo e que nós devemos perdoar 70 vezes 7, conforme ele disse a Pedro. Porque o perdão, ele é mais significativo para quem dá do que para quem recebe. Quando você perdoa, é a mesma coisa que você tomou um banho. Você se purificou. E toda vez que você fica com ressentimento, que você fica irado com aquilo, aquilo fica remoendo em você. E aquilo pode se tornar uma doença. Então, o perdão é de suma importância para nós. Nós temos que perdoar toda hora, a todo momento. Porque você imagina se o Cristo não nos perdoasse. Na oração que o Cristo nos ensinou, o que está lá? Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Como é que nós podemos pedir para o Cristo, para Deus, um perdão, se nós não perdoamos? O que eu tenho na minha cabeça de pensar que eu tenho mais privilégio em relação ao outro que me ofendeu? Será que nós espíritas não, né, gente? Achamos que o Cristo, que Deus gosta mais da gente do que do outro? Nós espíritas não pensamos mais não, né, gente? Não vou contar meus casos aqui não, senão vocês vão rir, vocês não me chamam mais para vir aqui não. As coisas que eu já ouvi aí na minha vida. Tem gente que falou que ia enforcar e falou assim, ainda hoje estarei à direita de Jesus Cristo, porque ele gosta das pessoas que sofrem. Tinha que ser à direita, não podia ser ao lado, do lado esquerdo, não podia ser um pouquinho para baixo. Né? Você vê a visão que a pessoa tem. Então, misericórdia, perdão, de suma importância para todos nós. Estou terminando, viu, gente? Um pouquinho de paciência comigo. Devemos refletir que quando falamos em paz, em felicidade, em vida superior, agimos no campo da confiança, prometendo por conta do Cristo, porque só Ele tem para dar em abundância. Gente, nós falamos a paz de Cristo, o amor do Cristo. Nós falamos tudo em nome do Cristo, porque nós não damos conta ainda de viver isso. E muitas vezes, né, eu acredito que nós nem sabemos ainda o que é o amor, né? O amor mesmo. Esse amor, nós vamos descobrindo à medida que nós vamos evoluindo. O Cristo, ele não só falou, ele viveu. E é muito comum, né, a gente falar, a gente que eu falo, todo mundo, né, a pessoa falar de uma coisa e fazer outra completamente diferente. O que se fala, né, no ditado popular, né? A pessoa engana pelas palavras, mas não engana pela atitude. É isso que está falando aqui. Nós falamos em nome do Cristo, mas nós agimos em nome do Cristo? Muitas vezes não. Mas nós temos procurado. Nós temos que procurar. E nós espíritas, então, tem que ser de forma diferente. Porque nós sabemos como funciona. Através do Evangelho do Cristo, da doutrina espírita. Né? O Pentateuco espírita aí, ó, tá aí para todos nós lermos e nos instruirmos. Qual que foi o ensinamento? Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Né? Nós espíritas temos que ler e ser severo conosco, procurar colocar em prática. Né? Todo dia um pouquinho melhor. Fácil é? Não é. Não é fácil não, mas é possível, né? E nós vamos chegar lá, com certeza.
Acabando. Em vista disso, caso sintas que alguém se converteu em devedor de tua alma, não te entregues a preocupação inúteis, porque o Cristo é também teu credor, e não deves colocar os danos do caminho em sua conta divina, passando adiante. Gente, muitas vezes nós achamos que o outro nos deve, que o outro errou conosco. Mas qual foi a minha parcela de culpa nesse fato? Será que nós não concorremos para que acontecesse isso? Será que nós demos o melhor nosso para que isso não acontecesse? Será que nós vigiamos as nossas palavras e as nossas atitudes? Será que de certa forma eu não incitei o meu irmão a agir daquela forma? Será que eu não fui dissimulado com aquele meu irmão que praticou o erro? E muito pouco tempo atrás, gente, a gente sentia prazer nisso, em incitar o outro ao erro, né? Quando era criança, né? Não sei, o pessoal aí ficava assim, ó, fulano tá falando mal de você, você não vai lá brigar com ele não? Não tinha isso? Então, será que hoje, como adulto, nós não agimos dissimulado em alguma coisa, no trabalho, na convivência em casa? Nós temos que tomar cuidado com essas coisas para o nosso melhoramento. Nós espíritas, então, toda vez que eu vim aqui eu vou falar isso. Nós espíritas, então, nós temos que tomar cuidado redobrado. A máxima no espiritismo é vigiar e orar. Porque, gente, não é só o problema que nós temos aqui dos encarnados, não. Nós temos os problemas dos desencarnados também, né? Por que é tão difícil para uma pessoa parar de beber, de usar droga? Porque ele não usa sozinho. Nossos irmãos desencarnados estão ali junto. Então, por isso que é muito importante nós vigiarmos e orarmos as nossas atitudes. E nós espíritos aí, ó, a doutrina espírita e os livros nos falam aí o quanto que esse pessoal tem o prazer de desencarnar, de procurar nos desviar. Aí, ó, a reunião aqui dia de segunda e outras reuniões aí, pode prestar atenção o quanto de coisa não aparece no dia para você não vir. Se você não bater o pé e falar assim, eu vou, né? Aí fala assim, ó, o irmãozinho vai lá e fala assim, você está cansado hoje, você trabalhou o dia inteiro. Vai lá para que deixa para a semana que vem, né? Vai fazer isso não. Ah, mas eu sou passista, não vai. Não, vai ter. O outro vai, você pode deixar. Nós vamos intuir o outro lá para ir. Não, eu vou. Entende? O que Emmanuel pediu para o Chico? Para ele fazer o trabalho dele? Disciplina, disciplina e disciplina. Gente, a falta de disciplina nos leva à acomodação. Se nós acomodarmos, nós vamos estacionar. Não vai ter crescimento espiritual. Pode olhar, esses espíritos que vêm em missão, nós estamos longe disso. O Chico, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Gandhi, esse pessoal trabalhava o tempo todo, né? O Chico até fala, né? Às vezes eu começo a pensar nos probleminhas que eu tenho, mas aí o pessoal vem conversar comigo, me fala dos problemas dele, eu descubro que eu não tenho problema. Se você ficar paralisado, estacionado, você pode ter certeza, vai aparecer um monte de problema. Você vai achar que você é um coitado, que você está tendo problema demais. O trabalho e a disciplina, é essencial para todos nós, sempre, né? E não pensa em vocês não, que quando desencarnar vai descansar não, vai trabalhar mais, viu? Vai trabalhar, porque desenvolvimento espiritual, crescimento espiritual igual a trabalho. Acabando mesmo.
Gente, isso aqui não é uma frase espírita não, mas eu gostei demais. Tá? Agora terminei mesmo, viu, Kardec? Não vai precisar me bater, não. Eu gostei demais, por isso eu trouxe. Ó. Vamos refletir sobre ela. No decorrer de nossa vida, não nos preocupamos em assimilar e seguir os ensinamentos de Deus, exemplificados e vividos pelo Mestre Jesus. E na iminência da morte, queremos passar a eternidade com Ele. Isso aí vai para cada um refletir, né? A pessoa está num mundo muito material, de provas e expiações, se preocupa em festas, bebidas, futebol. Não que seja proibido, né, gente? Tem que ter um meio ali, né? Um meio. A virtude está no meio. Os excessos são perigosos, né? Os extremos. Né? A pessoa não se preocupa com as coisas mundanas. Não se preocupa em desenvolver-se espiritualmente, em praticar o bem, a caridade. Aí vem uma doença, tipo um câncer terminal. A pessoa quer morar com Cristo, quer viver com Deus, quer encontrar com eles. Não é controverso? Então, isso aí não é espírita não, mas vamos pensar nisso, né? Se nós queremos um dia encontrarmos com Cristo, né? Com Deus eu nunca vi falar que ninguém encontrou ainda. Mas se nós queremos encontrar com Cristo, com um espírito puro, com um espírito de luz, que nós trabalhemos, que nós façamos por onde para ter isso, porque não existe nada sem trabalho.